Olá, sexto ano, tudo bem? Então, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre substantivo e adjetivo, flexão de gênero e número. Então, vamos pegar o livro lá na página 204 para acompanhar. Então, para introduzir, tem um poeminha aí que chama Marolas, vocês vão ler o poeminha e vão responder algumas questões, tá? Mas logo em seguida já vem a explicação. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar da flexão de gênero e número, do substantivo e do adjetivo. E quando eu falo de gênero, que eu já falei muitas vezes com vocês, eu sei que vocês já sabem, eu estou falando de masculino ou feminino, né? Falando de gênero, masculino ou feminino. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular ou plural, lembra? Número singular ou plural. E grau, aumentativo ou diminutivo. E também tem grau normal, né? Beleza, então, essas aqui são as possíveis flexões para o substantivo e o adjetivo. Continuando ainda no seu livro, lá na página 206, então nós vamos especificar um pouco mais. Quando eu falo de gênero, tem algumas classificações, tá? Então pode seguir no seu livro e junto comigo também na explicação, olha só. Quando eu falo que o gênero pode ser biforme e heterônimo, o que é isso? Aqui está dizendo, olha, como você observou, alguns substantivos têm palavras diferentes para os gêneros masculino e feminino. Eles são classificados biformes e heterônimos. Como assim? É quando eu posso dizer o masculino e o feminino e as palavras mudam, variam. Por exemplo, eu coloquei aqui, patriarca, matriarca, né? Matriarca de pai, matriarca de mãe. Às vezes eu falo boi, a vaca, né? O cavalheiro, a dama. Então, tudo isso eu estou me referindo ao gênero, né? Que é masculino e feminino. E mais especificadamente eu estou falando de biformes e heterônimos, né? Tem dois, um para o masculino e um para o feminino. Por isso, biforme, dois, um para o masculino e para o feminino. Heterônimos são diferentes as palavras, né? Então, por exemplo, menino, menina, né? Homem, mulher, masculino e feminino, palavras diferentes, gênero biforme e heterônimo, duas palavras, uma para o masculino e para o feminino. Entende isso? Também pode ser considerado comum de dois gêneros. Quando eu falo de gênero que é comum de dois ou comum de dois gêneros, o que vem a ser? Uma palavra é usada tanto para o masculino quanto para o feminino, porém o que muda vai ser o artigo. Então, ouvinte, eu posso dizer que o homem é ouvinte e que a mulher é ouvinte, não é? Então, serve para o masculino e para o feminino. E o que vai definir e determinar se é masculino ou feminino? O artigo, o ouvinte, a ouvinte. Tem outros exemplos? Diversos, por exemplo, o estudante, a estudante. Então, é uma palavrinha que eu usei o artigo para especificar se é masculino ou feminino, não é? Pode acompanhar também no livro de vocês que tem esses exemplos, tá? O ciclista, a ciclista. Então, uma palavra é comum para os dois gêneros, por isso falo comum de dois gêneros. Uma única palavra serve para o masculino e para o feminino. E o que muda é o artigo, tá bom? Epicenos, outra classificação para os gêneros. Como assim epiceno? Quando eu falo de epiceno, eu estou falando sobre animais principalmente, olha só. Inclui-se nesse grupo nomes de animais que necessitam da palavra macho e fêmea para a distinção do gênero. Por exemplo, cobra. Não existe a cobra e o couro. É a cobra macho e a cobra fêmea. Assim que eu vou definir o sexo, né? Se é masculino ou feminino, o gênero. Então, tem que ser a cobra macho, a cobra fêmea. Jacaré. Tem o jacaré e a jacaroa. Tem o jacaré macho, o jacaré fêmea. Então, quando eu uso essas palavras macho e fêmea, para especificar o gênero, aí eu vou dizer que são epicenos. E isso acontece nos animais. Tá? Então, aí no seu livro está explicando direitinho também. Tá? Continuando, outra classificação que eu posso colocar para os gêneros são os sobrecomuns. O que seriam os sobrecomuns? Substantivos que não têm variação de gênero. Usa-se a mesma palavra para os dois gêneros e nem artigo não vai definir. Tá? Então, o artigo vai ser o mesmo, a palavra vai ser a mesma. E como que eu vou saber se é masculino e feminino? Por exemplo, a palavra criança. Se for menino ou menina e eu disser criança, tanto faz. E como que eu vou saber? Às vezes pelo contexto da frase ou do texto, ou se eu estiver vendo, né, o visual. Mas se eu digo a criança, eu estou falando que é sobrecomum e nem por isso eu defini
né? Se é menino ou menina. Outra palavra que é exemplo disso, por exemplo, testemunha, né? É só a testemunha, pode ser homem ou mulher. Então, eu não tenho que falar se é, eu não vou falar o testemunha para dizer que é homem. Homem ou mulher vai ser a testemunha. Né? Outra palavra, vítima, a vítima. Não tem o vítima e a vítima, é a vítima, tanto homem quanto mulher. Então, quando eu não coloco artigo para definir, mas essa mesma palavra é usada para os dois, eu vou dizer que é sobrecomum. Serve para o feminino e serve para o masculino, tá bom? Criança, vítima, testemunha, são alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Tem no livro também outros. Continuando, agora eu quero que vocês sigam comigo no livro, tá? Ainda na página 207, está falando aí pra gente que na maioria dos casos, na maioria das vezes, os gêneros masculino e feminino, geralmente eles são trocados apenas por uma letrinha no final, né? O A ou O, por exemplo, menino, menina. O O e o A no final definiu se é masculino e feminino, né? Muitas vezes acontece assim para o feminino e o masculino. Porém, também, essas letrinhas às vezes podem ser substituídas por outras. Segue aí comigo no seu livro. Diz assim, substituir a vogal E pela vogal A, por exemplo, mestre, mestra, tá? Então, feminino, mestra, masculino, mestre. Então, às vezes tem essa mudança, não só de O e A, mas E e A, às vezes acontece. Acrescentar a vogal A, por exemplo, escritor, escritora, né? Autor, autora. Então, às vezes só acrescenta o A para se tornar o feminino. Substituir a terminação OR pela terminação EIRA. Arrumador, de masculino, arrumadeira. Formar femininos com terminações ESA, ISA, ESSA. Princesa, poetisa, condessa. Então, aqui nesse quadrinho, na página 207, mostra algumas possibilidades de masculino e feminino, que não é só trocar o O pelo A, tá bom? E que a gente sabe, isso faz parte da nossa prática, do dia a dia, nas nossas falas, né? Só que é só pra gente situar mesmo sobre essa questão do feminino e masculino. Ainda continuando sobre número, né? Que quando nós falamos em número, estamos dizendo singular e plural. Segue no seu livro comigo. Na página 208 tem uma tabelinha, tá? Que eu não vou passar, então vocês podem acompanhar comigo. É uma tabela que é até grande. O plural dos substantivos pode ser formado de diversas maneiras. Então, isso daqui é memorizar mesmo, tá? É ler, estudar e ir gravando. São regrinhas da língua portuguesa e que eu tenho que ir memorizando. Não tem outra forma. Substantivos terminados em. O que está dizendo aqui? Para eu fazer os plurais. Por exemplo, quando termina em vogal ou em ditom, livro terminou em vogal, lei terminou em ditom. O que acontece com o plural? Acontece que ganha um acréscimo de S. Livros, leis. Tá vendo aí? Só você olhar no seu livro. Quando termina em M a palavra, por exemplo, nuvem, homem, o que acontece no plural? A regra, substitui-se o M por NS. Vai ficar nuvens, homens, tá? Então é regra. Ah, mas isso daí eu já sei, é muito fácil. É mesmo, mas é só uma regra para você saber o porquê que é assim, tá? Porque quando as palavras terminam em M, acontece esse plural, tá bom? Qualquer uma, sim. Quando termina em N, por exemplo, hífen, germen, são dois exemplos. O que acontece? Acrescenta-se o S ou ES. Pode ser hífens ou hífenes. Germens ou germenes, tá? Por quê? O uso da primeira forma é o mais comum, né? A gente fala hífens, germens. Mas se eu colocar hífenes e germenes, tá certo? Certinho, porque a regra me falou que quando termina com N, eu acrescento S ou ES, tá bom? Próxima regrinha. Palavras terminadas com R, S ou Z, por exemplo, dor, gás, luz. O que acontece? Acrescenta-se ES. Dores, gases, luzes, fácil também, a gente faz muito no dia a dia. Palavrinhas terminadas em AL, EL, OL, U, por exemplo, jornal, pastel, lençol, pau. Substitui-se o L por IS, que fica jornais, pastéis, lençóis, pauis, tá? Tem algumas exceções nessa regra, como a maioria das regras tem exceção. Essa daí é um caso desse, tá? Palavras terminadas em A, E, O e U, sempre eu vou acrescentar o IS, tirar o L, mais as exceções. Mal, males, eu não tirei, eu só acrescentei a S. Consul, consulês, só acrescentei a S.
Go, acrescenta-se S, goals. A gramática registra também goles, tá? De acordo com a gramática fica certo. Mas não é muito comum, ninguém viu isso. Nossa, fulano fez 3 goles, né? Fala, fez 3 gols, tá bom? Tá certo se eu falar? Tá certo, mas não é tão comum, tá? Tá explicando pra vocês. Il. Quando as palavras terminam com will, vocês viram que não fez parte aí do quadrinho de cima, né? Mas acompanha aí embaixo. Quando termina com will, fóssil, né? Gradil. Então, nos substantivos oxítonos, né? Que a última sílaba é tônica, lembra? Oxítono. Troca-se o will por is, que fica gradil, gradis. Se a palavra for oxítono, última sílaba tônica. Nos substantivos paroxítonos, que é a penúltima sílaba que é tônica, terminou com will, o que acontece? Troca-se o will por eis, fóssil, fósseis, tá? Então, são algumas regras que vocês têm que estudar e guardar, tá bom? Então, lá na página 209, para terminar sobre a regra MEI, tá? Do singular plural, nós vamos falar do amo. Essa daqui tem várias coisas. Por exemplo, coração, irmão, capitão, tudo termina com amo. Como que eu faço o plural? Tem uma regra específica? Não, algumas. Por exemplo, em grande parte desses substantivos, substitui-se o amo por ons. Igual, coração, corações. Em outros, acrescenta-se o s. Irmão, irmãos. Né? Então, já tem 2 casos diferentes. Virou ons e acrescentou o s. Ainda aqueles que substituem o o por... que substitui o ão por ans, capitão, capitães, tá? Então, tem 3 formas de fazer o plural do ão: ons, ãos e ons. Cidadão, cidadãos, tá? Não fala cidadãos não, por favor, porque às vezes tem gente que confunde, porque tem 3 possibilidades e vai na errada. Então, por que eu falo que é memorizar? Uma vez que você aprendeu, você não esquece mais. É assim e pronto, não tem nada especificando, vai ser ons por isso, vai ser ons não. Então, por isso é guardar mesmo na memória. Cidadão, cidadãos. Alguns substantivos admitem mais de uma forma de plural, igual anão, pode ser anãos ou anões, tá? Mas esses aí são algumas exceções, só um exemplo. Há algumas palavras que são invariáveis, não possuem marca de número. O que é isso? Invariáveis não muda, né? Por exemplo, lápis. Quando eu falo lápis, se eu quiser fazer plural, o que eu tenho que fazer? Mexer no artigo, os lápis. Se for só um, o lápis, vocês estão vendo que a palavra já é invariável, já tem o Szinho lá, como se... Então, não tem jeito de eu mudar. Por exemplo, látex também é uma palavra que não muda, não varia. O látex ou os látex, o ônix ou os ônix, tá? Ônix é pedra. Beleza, então olha aí, é um quadrinho verde. Flexão do substantivo. Embora alguns substantivos tenham as formas singular e plural, nós utilizamos apenas ou muito mais no plural. Olheiras, arredores, núpcias, pêsames, está dizendo pra gente de alguns substantivos, né? Que não muda, vai ser sempre do mesmo jeito, tanto no singular quanto no plural, nós usamos da mesma forma. Eu não falo olheira, as olheiras, né? Os arredores, né? E assim vai. Há substantivos que mudam o significado quando mudam de gênero. Por exemplo, a capital, estou falando de cidade, né? A capital de Goiás, né? Goiânia, por exemplo. Mas se eu digo o capital, estou falando de dinheiro. Então, vocês estão vendo que é a mesma palavra, porque mudou de masculino para feminino, mudou o significado, né? O caixa, do supermercado, do banco. A caixa, né? É a caixa de papelão. Então, só por causa do masculino e feminino mudou o significado da palavra, tem que ficar atento. Outra, a forma como pronunciamos alguns substantivos é diferente entre o singular e o plural, pois em algumas palavras o O fechado, né, O, transforma-se em O aberto. Por exemplo, fogo no singular, no plural, fogos, tá vendo que o O fica aberto? Ovo no singular, no plural, ovos. Imposto no singular, no plural, impostos. Então, acontece com algumas palavras, tá bom? Beleza, a partir disso, então, vocês vão fazer as atividades para mim, hoje nós vamos parar por aqui. Atividades da página 204 até a 211, é sobre o que nós estudamos hoje. E também fazer uma pequena interpretação na página 168, tá? É só essa página, algumas questõezinhas de um textinho que ainda finalizando lá sobre a parte do futebol que nós vimos, tá bom? Então, para hoje é isso. Façam as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau.